Exalte o nome dele com as palmas em nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Abra comigo, sem perda de tempo, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 3. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante. Logo cresceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado entre as pedras é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Este dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? É bem verdade que essa é uma palavra bem conhecida, e ela por si só, uma das poucas, se não a única vez, se não me falha a memória, que o Senhor explica uma parábola. E Ele vai dizer que se não se compreendesse essa, tampouco se entenderia também as outras parábolas. E aqui Jesus, Ele vai contar uma parábola. O subtítulo de algumas Bíblias, a minha não tem, mas vai dizer a parábola do semeador. E no início da parábola diz que o semeador saiu a semear. E aqui nós vamos encontrar, no decorrer deste texto, nessa parábola, alguns lugares que a semente foi semeada. Só que os resultados foram diferentes, porque os lugares semeados foram diferentes. Vemos que o semeador sai a semear, e a semente, ela não muda. A semente, ela é a mesma, mas o solo, ele é diferente. E um solo diferente, ele vai obter resultados diferentes. E mesmo que a partir do verso 19 e 20, o próprio Senhor, Ele explica para fácil entendimento o que significava cada um desses tipos de solo. Eu ainda quero assim esmiuçar um pouco mais e compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração acerca de cada um desses tipos de solo. Amém? Existe aqui nessa parábola 4 tipos de solo. O semeador, ele sai primeiro a semear. Diz a palavra do Senhor que uma parte da semente, ela vai cair junto ao caminho. Se você for analisar no Evangelho de Marcos, capítulo número 4, vai falar acerca dessa mesma parábola, porém de uma maneira diferente. No Evangelho também, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, vai também discorrer dessa mesma palavra, porém de alguns detalhes diferentes. E se não me falha a memória,
Lucas 8 vai dizer que essa semente, ao ser lançada, cai à beira do caminho. E caminho é lugar, Lucas deixa especificamente escrito, que foi pisada à beira do caminho. Então aqui eu já quero começar a aprender e compartilhar com a igreja algumas coisas, esmiuçando um pouco mais esse tipo de solo. O primeiro solo é aquele solo à beira do caminho. Um solo que não foi preparado, um solo que não alcançou, segundo a parábola nos diz que o solo a qual essa semente cai é um solo que foi pisado por tantas pessoas, porque estava à beira do caminho. Quantas pessoas passaram naquele lugar e esmagaram aquela semente? Quem sabe uns viram e pisaram sem dar importância, outros passaram e nem mesmo viram, mas mesmo assim pisaram. Essa é essa semente que foi lançada nesse primeiro solo. Mas diz também essa parábola que essa semente, ela foi tragada ou roubada por aves, que um pouco mais lá na frente, o próprio Jesus, ele vai trazer essas aves como simbologia do maligno, que vem e rouba essas sementes à beira do caminho. E em Lucas vai dizer que além de ser pisada, depois na explicação diz que esse é o tipo de solo, ou o tipo de pessoa, que ouve a palavra, e não entendendo, logo se é roubada. E eu quero que você entenda, que tipo de solo nós somos nessa noite. Será que nós se enquadramos no tipo de solo, aqui, que vieram as aves e roubaram rapidamente essa semente, porque este é o solo em que se ouve a palavra, porém não se entende. Aqui eu já entendo que eu só consigo guardar algo, esconder, proteger alguma coisa, quando eu entendo aquilo que eu estou recebendo. E aqui essa semente é lançada nesse tipo de solo, um solo à beira do caminho, que passaram, pisaram, e ali rapidamente vieram as aves e roubaram essa semente. Aqui eu também entendo que muitas vezes, muitas pessoas se encontram nessa qualidade de solo, porque é muito rápido, ela recebe e rapidamente, não alguém, mas algumas coisas roubam. Por quê? Por falta de entendimento da palavra do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que muitos perecem por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Essas são as pessoas que recebem a palavra, porém rapidamente o inimigo vem e a rouba. O segundo solo que nós encontramos aqui é aquela semente que é lançada em pedregais, em meio às pedras. E diz a palavra do Senhor que essa nasce, mas não suporta, porque pela pouca quantidade de terra, ela não tem raízes, ela não busca raízes profundas. E vindo então o sol, começa a secar e morre. E aqui eu já quero também que nós possamos entender qual é esse tipo de solo, trazendo para os dias de hoje. Um solo a qual a semente é lançada em meio a pedras. Novamente o solo não é preparado, mas pela pouca quantidade de terra, esta é mais uma semente que não vai criar raízes profundas. E quando vem o momento de adversidade, que é aqui simbolizado pelo sol, ela começa a se definhar, seca e morre. Quem sabe você entrou aqui como uma semente em meio a pedras, tentando de alguma forma encontrar um pouquinho só de terra para aprofundar as suas raízes. Mas a rocha que são os pedregais, são muito maior do que essa pouca quantidade de terra que você tem para aprofundar as suas raízes. E uma raiz que ela não tem profundidade, ela não tem umidade suficiente para prevalecer contra o calor do sol. Ela nasce, diferente da primeira, ela nasce, ela
não encontra a quantidade suficiente para fortalecer as suas raízes. E quando vem o primeiro sol, ela seca e morre. O terceiro solo que nós encontramos aqui é a semente que é lançada. E essa também nasce, porém os espinhos também junto com ela começam a crescer. E crescendo junto com ela os espinhos, eles vêm e sufocam. E essa não frutifica. Ela nasce, ela cresce, porém os espinhos a sufocam e não deixam que ela frutifique. E quanto tem sido os espinhos que têm sufocado a boa semente na vida de tantas pessoas, dentro e fora das igrejas? Os espinhos aqui, eles são as coisas que, como eu falei aqui, que nós temos dado mais prioridade. O Senhor vai dizer assim quer ver a explicação? 22, no verso 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução e riquezas sufocam a palavra. E por isso fica infrutífero. Quantos de nós passamos por tanto tempo? Você está na presença do Senhor Jesus e nós olhamos para a nossa vida e vemos que não conseguimos frutificar. Se fomos chamados para isso, o que está acontecendo que nós não conseguimos frutificar no reino do Senhor? São os espinhos que têm sufocado a boa semente. São as distrações, são as riquezas, são as coisas seculares que têm roubado o nosso tempo, que têm roubado as nossas prioridades. Foi aí que o Espírito Santo trouxe aquela frase ao meu coração. Porque nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para aquilo que deveria ser a nossa prioridade. Nós arrumamos tempo para tanta coisa que deveria ser segundo, terceiro, quarto, último plano, mas não conseguimos arrumar tempo para aquilo que deveria ser a prioridade nas nossas vidas. E isso tem sufocado. Nós planejamos casar, nós planejamos construir uma casa, nós planejamos uma reforma, nós planejamos conquistar um automóvel, nós planejamos um bom emprego, nós planejamos, não que isso não seja certo, mas nós planejamos tudo. E por último nós planejamos como eu vou frutificar no reino. É a última. E eu parei para pensar, fiquei buscando estratégias para a desculpa que eu estava dando para o Senhor, para desistir de frutificar, para desistir de lançar a semente. E eu falei, como nós somos hipócritas. Quantas e quantas desculpas nós damos para o Senhor. Às vezes até ousamos em falar que nós não temos semente para ser lançada. E eu estava falando com meu esposo para ver se tinha alguma coisa a ver com essa mensagem, e eu não conseguia explicar para ele aquilo que eu entendia. E até que ele me fez entender. Lá em Gênesis. Abre comigo sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis 27. Gênesis 1, 27. Diz assim a palavra do Senhor. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Só até aqui. É bem verdade que nós sabemos que aqui o Senhor também está falando acerca de gerar, de constituir família. Mas eu quero que você entenda um paralelo com a semente da palavra, que é a palavra do Senhor, com o solo, que
que aqui foi simbolizado por vários tipos de solo. Este solo são vidas que vão receber a boa palavra. Eu quero que você entre comigo e tente fazer esse paralelo com o homem e a mulher que o Senhor criou e deu essa ordenança: frutificai e multiplicai. Sabemos que sim, é algo natural, mas pensa comigo, quando o Senhor ele criou o homem, todo homem ele nasce com uma semente. Todo homem ele nasce com uma semente, a não ser que haja alguma coisa de errado na sua formação. Mas o homem ele já nasce com a semente. Só que ele é impossível, Robson, ele frutificar essa semente, ele trazer essa semente à existência, ao crescimento, sem um solo fértil. É impossível. E para isso, Deus cria a mulher para ser o quê? O complemento do homem, o solo a qual ele iria germinar a semente que já estava dentro dele, e aí então haveria o fruto. E paralelo a essa parábola, no sentido espiritual, também é da mesma forma. Todo homem ele já nasce com uma semente, ainda que ele ainda não identificou. Como a Sabrina falou aqui, eu não sei pregar, eu não sei falar, como que eu vou? Você vai semear a semente que já está em você, o seu testemunho, o seu milagre. Você só precisa aprender a identificar aonde que está a sua semente. Porque se o Senhor chamou para gerar algo, se o Senhor te chamou para frutificar, Ele já deu o que você precisa. Jesus jamais vai esperar algo de mim que eu não possa fazer. Se o Senhor te chamou para fazer algo, tenha certeza de uma coisa: Ele já te deu as ferramentas nas suas mãos. Ele já te deu semente nas suas mãos. Só importa você encontrar um solo para semear essa semente. Só que o homem sozinho, ele é incapaz de concluir o plano. Ele precisa de quê? Do solo. E o solo precisa estar fértil. Senão não acontece o milagre da vida. E qual que é a segunda ordem? Multiplicai. Multiplicar. Isso me faz entender que não é uma semente. Não é eu vou lançar uma palavra e já posso continuar de braços cruzados que eu já fiz a minha parte. Não. Mais. Já imaginou esse semeador se contentando em lançar uma semente? Se ele lança uma semente num solo à beira do caminho, essa semente é pisoteada, não cresce, não nasce, não frutifica, e ele não continua lançando sementes, ele não vai obter resultados. Isso me leva a entender que dar frutos no reino é persistência. Dar frutos para o reino é você continuar lançando, mesmo sem ter visto sequer algum resultado. Esse semeador, ele pode até não ter se atentado ao solo, mas ele fez a parte dele, que era lançar a semente. E às vezes o meu e o seu erro é se preocupar em ficar querendo preparar o solo primeiro, se preocupar em querer transformar primeiro o solo. É bem verdade que no natural, quando você se planta alguma coisa, vamos aqui para um pouquinho do que a gente aprendeu lá na escola. Você aduba, você prepara, escolhe uma terra boa, você pega ali uma muda de planta ou uma semente de acordo com aquilo que você quer, né, que produza. Prepara, aduba, prepara a terra e se planta. Só que eu ouvi algo extraordinário que eu falei para meu esposo: isso é demais, eu achei demais isso. Lá em Israel, Robson, eles não tinham por costume arar a terra antes de plantar. Eles não preparavam a terra, porém eles lavavam a semente antes de ser lançada. Olha que coisa louca. Como que eu vou lavar uma semente se vai ser lançado numa terra? Sabe o que eu entendo com isso? Que a semente, uma boa semente, primeiro ela tem que ser lavada.
para ser lançado no solo. Ainda que o solo, aos meus e aos seus olhos, não esteja fértil ou preparado para receber essa semente, uma boa semente, ela tem que ser pura. A boa semente, para gerar um fruto, para crescer, ela não precisa ser enxertada com tantas coisas. Você não precisa enfeitar muito essa semente. Você não precisa saber falar muito bonito. Você não precisa enxertar coisas que nem existem para lançar essa semente. Você só precisa que ela seja pura. E diz essa tradição que eles não preparam a terra, lavam a semente antes, e eles jogam a semente na terra, sem a terra estar adubada, sem a terra estar preparada nem nada. Depois de lançada a semente, eles vêm arando. E à medida que vai arando, vai se cavando e misturando a terra com a semente. Primeiro lança a semente, e à medida que vai arando, se mistura aquilo que não estava preparado com aquilo que já era bom, que foi preparado antes, limpo antes. Você não entendeu? Quantos de vocês já ouviram alguém falar: eu não estou preparado para servir ao Senhor, porque este solo aqui ainda precisa ser muito limpo, muito adubado. Eu não estou pronto. E essa ilustração me fez quebrar todos esses paradigmas aí que o inimigo coloca na sua mente. Quem sabe hoje, você que ainda não tomou uma decisão na sua vida, tem pensado: este solo aqui não está pronto para receber uma boa semente. Quando estiver pronto eu vou. Ei, nem sempre o solo vai estar pronto. Mas que tal receber a semente e aquele que é o dono da lavoura? Quando você se dispor a receber, só se dispõe. Só se dispõe, porque quando a semente for lançada, o dono da lavoura vai começar a. E aquilo que não estava pronto vai começar a ser misturado com aquilo que já foi preparado antes. E ali vai acontecer. Não espere estar pronto para receber a semente, porque nós nunca vamos estar prontos totalmente. Jamais vamos estar prontos completamente. E o quarto solo é aquela semente que é lançada em uma boa terra. Essa é aqueles que ouvem a palavra, compreendem, e esses sim dão fruto. Esses sim dão fruto. E será que nós somos verdadeiramente essa boa terra? Às vezes nós queremos tanto ser a boa terra, mas olhamos para a nossa vida e vemos que não conseguimos frutificar. Talvez ainda não atingimos essa boa terra. Talvez ainda estejamos sendo sufocados pelas coisas que nos fazem inverter as nossas prioridades. Uma dessas sementes me chama a atenção que ela vai alcançar sim algum grau de raiz, mas depois ela vai ser sufocada. E estudando um pouco sobre plantação, tem uma árvore, não sei se vocês já viram ou conhecem, que chama carvalho. Uma árvore que ela é muito forte, muito resistente. E segundo os estudiosos dizem que essa é uma árvore que ela, na mesma medida que ela cresce e se aprofunda em suas raízes, nessa mesma medida ela também cresce para cima. E algumas dessas sementes aqui que não produziram frutos ou não tiveram um resultado positivo, são as sementes que não alcançaram raízes profundas, por falta de nutrientes, por falta de umidade, por falta de força. Talvez elas até cresceram um pouco para cima, mas o tanto que cresceram para baixo não foi o suficiente para mantê-las de pé. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que não importa quanto você cresça para cima, Deus se importa com o quanto você se aprofunda para baixo. Por quê? Porque o que vai te manter de pé não é a sua copa, mas sim as suas raízes.
Senão o Senhor olharia para aquela figueira bonita, cheia de folhas, e teria prazer nela, mas não. O prazer do Senhor não está nas folhas. O prazer do Senhor não está no tamanho da árvore, mas sim que ela dê fruto. Que ela dê fruto e que esses frutos gerem mais frutos. E que esses frutos sejam capazes de alimentar, de produzir em outros solos. Será que verdadeiramente nossas raízes estão aprofundadas? Porque uma árvore, para ter uma raiz profunda e para ter um suporte, para aguentar vento, chuva, tempestades, ela precisa estar firmada verdadeiramente. E o interessante é que aquilo que mais traz força para uma planta, para uma árvore, aquilo que vai fortalecer é o adubo. E eu não preciso aqui nem falar do que é feito o adubo. Das coisas que costumamos jogar fora. Das coisas que aos nossos olhos parecem que não prestam. Parece que não vai servir de nada. É disso que é feito o adubo. Deixa eu explicar um pouquinho para você entender. Sabe aquele momento que você passa por uma tempestade? Sabe aquele momento que a enfermidade chega na sua casa? Que você passa por uma crise financeira? Que você olha para o Senhor e fala: Senhor, isso não é bom para a minha vida. O Senhor está te dizendo nessa noite: isso que você está achando que poderia dispensar é o adubo que você precisa para fortalecer as suas raízes. Sabe aquela palavra que você costuma falar que é dura, que não teve muito aquele mover gostoso do Espírito Santo, que você fala: ah, não, dessa eu não gostei, essa eu vou descartar, e essa é aquela que vai servir de adubo para a sua vida. Sabe aquele ensinamento, aquele puxão de orelha que o seu líder, que o seu pastor costuma te chamar de canto e falar: olha, não é assim. E você sai aí com um biquinho e pensando: ah, isso aí não é para mim, isso eu vou descartar. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que aquilo que você pensa que é descartável na sua vida, é isso que é o adubo para fortalecer as suas raízes. O Senhor te chamou para dar fruto. Muito fruto. Muito fruto. O que te falta para lançar uma semente? O que te falta para lançar uma semente? Disposição? Tempo? O Senhor te chamou para dar fruto. E é isso que Ele vai cobrar de mim e de você. Que possamos dar fruto para o reino. Que possamos dar fruto no reino do Senhor. E diz no final da parábola que uns produzem uma quantidade e outros outra. Não queira produzir a quantidade do seu irmão. Se o irmão produziu 100, é porque o Senhor colocou uma expectativa para ele produzir 100. Só que também não se diminua tendo capacidade para produzir 30 e se acomodando em produzir somente 1, 2, 3. Produza na proporção que o Senhor te confiou a produzir. Não se menospreze em produzir tão pouco do que aquilo que lhe foi confiado. Produza. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. O Senhor te chamou para produzir. O Senhor colocou essa palavra no meu coração há um tempo atrás e colocou essa frase: é tempo de produzir. Quantos no começo da pandemia, eu vi o tempo daquele início de pandemia como um tempo de decisão, como um tempo de escolhas, sabe? Ou eu escolho realmente servir ao Senhor, ou eu escolho me entregar ao medo de ficar ali retraído com medo desse vírus. Era um tempo de escolha, era um tempo de nós vermos quem verdadeiramente nós éramos. Era um tempo de realmente mostrar quem é quem nós somos, podendo ou não podendo cultuar ao Senhor.
Mas isso tudo que ainda não passou completamente, mas já está praticamente, né, aí no fim. E agora? O que a igreja do Senhor tem que fazer? E o Senhor soou essa palavra no meu coração. É tempo de produzir. É tempo de produzir. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor.